Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar um assunto, gente, que a gente vai usar o resto da vida da gente. Então não é só para este ano, galera, que é porcentagem. Alguém diz, já trabalhei, já conheço, mas a gente vai trabalhar num aspecto aí aplicado. E vamos falar de várias coisas aí que nós podemos usar no nosso cotidiano. Não só para agora, mas para os próximos anos na vida de você. Posso garantir para vocês que vocês vão usar até o final da vida de vocês este conceito. Então vamos lá. Nós vamos conceituar a porcentagem e vamos aplicar o cálculo de porcentagem em situações problemas, resolver essas situações problemas. Vamos lá. Você já sabe o que é porcentagem? Eu tenho certeza que noções todo mundo tem. Já observou situações do cotidiano que é utilizado porcentagem? Você saberia me dizer aí 3, 4 situações que você tem porcentagem? Vamos lá. Quando você vai fazer um empréstimo, você tem juros, tá? Os juros têm a taxa, não é verdade? E a gente tem que ficar muito claro na taxa. Tem a questão dos impostos, que também tem envolvendo ali. Quando você vai pagar em cash, em dinheiro, uma compra, você pode negociar um desconto, esse desconto é em porcentagem, e por aí vai. Várias aplicações do nosso dia a dia falando a respeito de porcentagem. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito dos tributos que nós temos no Brasil. No Brasil nós temos tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. Nós temos dentro do Brasil mais de 90 tributos. Então, um sistema tributário extremamente complexo. E o país arrecada bastante com esses tributos. Em 2020, por exemplo, passou de 2 trilhões de reais em impostos. E tem vários impostos. Por exemplo, nós temos o IPI, que é um imposto federal, temos o ICMS, que é um imposto estadual, e temos o IPTU, que é o imposto municipal, que são 3 bastante utilizados, né? Continuando, pessoal. Então, por exemplo, temos o IPVA também, que é dos carros, que é um imposto estadual, que é também dividido com os municípios, né? Agora, nós temos, além dos tributos, temos os que a gente chama de taxas, né? Taxas que quando a gente vai pegar um serviço, as prefeituras, o Estado ou o governo federal vai. Por exemplo, você quer uma carteira de identidade, uma segunda via. Tem uma taxa, aquilo não é imposto, é uma taxa cobrado pelo serviço, né? Mas, às vezes, as pessoas falam taxa de imposto, quando ele está querendo falar o percentual de imposto que é cobrado sobre, por exemplo, uma mercadoria ou um serviço. Aqui nesse slide, nós temos a taxa, ou seja, o percentual que é cobrado. Por exemplo, vou destacar alguns aqui. Medicamento, 33,87% do valor do produto é imposto. Tênis importado, 58,59%. Videogame, 72,18%. Aqui está algumas, simplesmente, mas as taxas vão variar de acordo com o produto. Então vamos relembrar o que é porcentagem. Porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Por exemplo, no computador aqui que tem 24,30% de imposto. Como é que a gente indica? 24,30% significa que é 24,3 dividido por 100, que fazendo essa divisão deu um valor decimal de 0,243 milésimos. Então, esse 0,243 milésimos corresponde exatamente em porcentagem a 24,3%. Ou seja, a cada R$100 que é pago no computador, R$24,30 é imposto. Tranquilo? Já associamos porcentagem com imposto. Vamos agora à nossa primeira prática do vídeo. Observe o anúncio de uma loja de materiais de construção e responda.
Aqui nós temos o anúncio, a loja X, de material de construção, nós temos a argamassa, temos a lâmpada e temos a tinta. Qual é a porcentagem de desconto oferecido na tinta? Se for oferecido a mesma porcentagem de desconto, quanto vai se custar esta lâmpada nessa loja, gente? Então, agora, pessoal, usando os conceitos que a gente já conversou e aqueles que você já traz dos anos anteriores, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, resolverem as duas questões que eu deixei para vocês e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, viram com o assunto. Aí a gente já começou a associar bastante coisa com porcentagem. Falamos do imposto, falamos agora no caso de desconto dentro de uma compra e a gente precisa saber usar essa porcentagem ao nosso favor. Então vocês viram que tem muito exercício aplicado, não para a escola, não para o colégio, e sim para a nossa vida cotidiana. Então a matemática está em tudo, né? Vocês já ouviram falar essa expressão, a matemática está em tudo. Depende exatamente de como a gente aplica para ela tornar bastante interessante. Então vamos conferir o nosso exercício. Então a loja de construção aqui, nós queremos saber qual a porcentagem que está oferecendo o desconto da tinta. Então a tinta, ela está sendo oferecida com desconto R$ 233,19. Do valor original, essa tinta que é 280, então eu pego o valor que eu vou pagar em relação ao preço antigo, que corresponde a 100%. O preço com desconto em relação a 100%, fazendo a divisão, deu 0,8328. Mas esse valor fica difícil da gente entender ele no decimal, a gente tem um pouco de dificuldade. A gente está mais acostumado na leitura exatamente quando a gente utiliza em porcentagem. Como é que a gente transforma esse valor em decimal em porcentagem? Basta a gente multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai dar 83,28% do preço antigo. Então, qual é o desconto? É o que ele diminuiu em relação a 100. Então, 100 menos o preço antigo deu, portanto, um desconto de 16,72%. Um belo desconto, não é verdade? Hoje em dia, qualquer desconto é muito importante. Agora, na letra B, se for oferecida a mesma porcentagem de desconto, quanto vai constar a lâmpada? A lâmpada no anúncio é R$ 26,89. Isso seria a porcentagem 100% do valor, não é verdade? Agora, se nós dermos um desconto de R$ 16,72, qual vai ser o valor, o novo valor? Nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, obviamente, está aumentando, se der o desconto, o valor vai baixar. Então, o valor também para cima é maior, por isso que nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, aqui vai ser uma proporção. 26,89 está para o preço que eu quero saber, que vai ser X, assim como 100 está para 16,72. Nós podemos multiplicar cruzado, que é o produto, quando nós temos uma proporção, quando nós temos uma igualdade de duas frações, de duas razões, nós dizemos que é uma proporção. Quer dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 100 e 26,89 vezes 16,72. Fazendo esse produto, deu 449,6008. O 100 passou dividindo, portanto, o valor aproximado do desconto aqui vai ser de R$ 4,50. Esse seria o desconto que vai ser oferecido, tá? Esse foi o desconto, tá? Então, quanto custará a lâmpada? Se eu tenho R$ 4,50 de desconto, eu vou pegar o valor original, que é R$ 26,89, vou tirar o R$ 4,50, portanto, a lâmpada passará a custar R$ 22,39. Tranquilo? Então, a gente trabalhou exatamente o conceito de porcentagem envolvendo desconto. Vamos agora à segunda prática do vídeo. Leia a seguinte notícia: as vendas de carros, caminhões e ônibus novos caíram 26,55% em 2015 em relação ao ano passado, informou a Federação de Concessionários, a FenaBrave, nesta quinta-feira, dia 6. Foram emplacados 2.569.014 veículos 0 quilômetros. As motos são contadas à parte. Foi o terceiro ano seguido de baixa.
porém mais aguda que nos períodos anteriores. Em 2014, o declínio foi de 7,15% sobre 2013, com 3.497.810 emplacamentos. De acordo com a notícia, quantos veículos foram emplacados em 2013? Vejo que essa informação agora, tem que dizer, professor, esse exercício está enorme. Bem, gente, vocês vão ter que começar a se acostumar, se já não estão acostumados, que exercício muito próximos a isso, inclusive envolvendo porcentagens, vocês vão ter uma das avaliações muito importantes da vida de vocês, que é o Enem. Então, agora a gente quer saber qual vai ser exatamente o número de veículos que foram emplacados em 2013. O que eu dou de dica para vocês resolverem esse problema? Destaca os valores principais, o que vocês querem saber, montam um esqueminha ali para vocês poderem responder. Eu vou dar um tempo para vocês responderem e já voltamos a conferir o resultado do trabalho de vocês.
E aí, galera, um pouquinho mais complicado, porque o exercício é grande. Então, gente, a técnica, tem várias técnicas, porém você tem que ver aquilo que se adapta melhor. Alguns vão precisar ler 2, 3, 4, 5 vezes, mas a técnica que eu posso ajudar vocês é destacar os dados mais importantes. Então, o que eu quero saber? Qual é o número de veículos que foram emplacados em 2013? Vamos ver aqui o destaque principal, ó. Leia a notícia. Em 2014, o declínio foi de 7,15 sobre 2013, com 3.497.810 emplacamentos. Aqui está exatamente o que eu vou precisar para responder. Como houve um declínio, significa que as vendas foram reduzidas em 7,15. Portanto, temos 100%, que foi no ano que a gente quer, menos 7,15, portanto, foram vendidos 92,85% em relação a 2013, que é esse número aí, um pouco mais, quase 3 milhões e meio. Então, nós podemos montar a proporção, né? Que nós vamos ter ali que 92,85% de X está para 3.497.810. Passamos esse valor aqui, tirando, ó, porque aqui tem porcentagem, aqui a gente vai ter que deixar ele em decimal, ou seja, dividir por 100. Dividindo por 100 deu 0,9285. Este valor está multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo a divisão desses dois valores, deu, portanto, 3.767.162. Ou seja, deixa eu voltar ao slide anterior para esclarecer. Esse número aqui era em 2014, que caiu isso. Por isso, a gente vai fazer a regrinha de 3. 92,85 é o que a gente quer saber, X, e este valor ali que a gente teve ali é o correspondente exatamente ao 100% que a gente tinha. Fazendo a nossa continha, nós encontramos que aproximadamente o número de emplacamentos no ano que a gente estava procurando deu 3.767.162 veículos. Veja, um problema bastante interessante para a gente trabalhar. Então, lembrando, as dicas que eu vou trabalhar com vocês. Quando nós vamos colocar, a gente vai montar sempre um exercício. Quando a gente vai fazer exercício, a gente vai ver o número de unidades que a gente está trabalhando, quantidade de dinheiro em 100%. Ou o valor que a gente quer na porcentagem que a gente quer. Vai cair numa proporção, vai aplicar o produto das proporções. Produtos do meio é igual ao produto dos extremos. Lembrando que para a gente colocar nas proporções, a porcentagem a gente tem que colocar em decimal, ou seja, dividir por 100. Tranquilo? Nesse vídeo a gente conversou especificamente sobre porcentagens e aplicação envolvendo esse conceito. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.